Beleza, galera? Seja bem-vindo ao canal do Dr. Automecânica. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar com o Matheus da Hella sobre lâmpadas, né? Mais um domingo técnico aí. A gente trouxe o Matheus para falar um pouquinho sobre lâmpada halogênio, lâmpadas de LED, lâmpadas de xenon, o que não pode, o que pode fazer, pode adaptar uma lâmpada diferente, quais as lâmpadas que você pode adaptar, ele vai dar todas as dicas aí, muita coisa nem eu sabia se tinha posição para você colocar a lâmpada, bem legal esse vídeo aí, acho que vocês vão gostar. Vamos trabalhar? Beleza, pessoal? Então eu trouxe o Matheus aqui da Hella, ele vai se apresentar um pouquinho aí pra gente falar sobre lâmpadas aqui, né? Bom, Ricardo, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar representando a Hella aqui no canal do Dr. Automecânica. E eu vim aí falar a respeito de iluminação, de algumas dúvidas que o pessoal pode encontrar durante a rotina de trabalhos para esclarecer e ajudar o pessoal nas aplicações e, enfim, que pode mais abordar aí durante o trabalho de vocês. A Hella é nacional, que é uma empresa como? Na verdade, a Hella é uma multinacional alemã. Nós estamos completando nesse ano de 2019 120 anos. É uma empresa absolutamente consolidada na Europa. O foco da linha de produtos da Hella é justamente iluminação, desenvolvimento de faróis, lâmpadas e também produtos eletrônicos. E sai na linha original também? Sai na linha original, principalmente os veículos que o pessoal chama de premium, BMW, Audi, alguns Volkswagen de linha também mais robusta. Tem as aplicações também nas linhas populares, mas eu diria que assim, por ser uma empresa europeia, tradicionalmente já lá na Europa atuando nesse segmento, as principais aplicações são nas linhas premium. Entendi. E o que a gente pode falar aqui um pouquinho das diferenças das lâmpadas? Bom, vamos lá, Ricardo. Vou falar a respeito de cada uma das tecnologias que a gente pode encontrar nas lâmpadas hoje no mercado. Começar das mais básicas e chegar um pouco nas mais complexas. Primeiramente, queria falar sobre as miniaturas. As miniaturas são aquelas lâmpadas que o pessoal aplica em luz de placa, luz de seta, luz de ré. São as lâmpadas que têm um funcionamento relativamente simples, que é basicamente um filamento composto de uma matéria-prima chamada tungstênio. A gente tem uma passagem de corrente nesse filamento e aí a passagem de corrente gera atrito, esse atrito gera calor e o calor reage com a matéria-prima formando a luz. É um princípio mais simples de funcionamento. O que pode acontecer com a lâmpada? Por que ela queima? Boa pergunta, Ricardo. Assim, o pessoal costuma falar lâmpada queima, porque ela tem uma impressão de realmente uns pigmentos pretos no bulbo, que é o popular vidro da lâmpada. O que são esses pigmentos? Preto ali quando a gente tira. Exatamente. Esses pigmentos é justamente a matéria-prima do filamento que se dissipa e gruda no vidro, dando essa impressão de queimado. Então não quer dizer a lâmpada queimou. Na verdade, o filamento da lâmpada rompeu. Então a gente não tem mais a passagem de corrente elétrica e, portanto, popularmente a gente diz que queimou, mas na prática não teve uma queima. O que eu escuto falar é que se entrar oxigênio ali, na verdade não oxidou, entrou um pouquinho de oxigênio, ela vai queimar na hora, é isso? Assim, não é para entrar oxigênio, porque as lâmpadas devem ser bastante vedadas, né? Óbvio que existem diferentes qualidades no mercado, mas uma lâmpada de qualidade, uma Hella, outros concorrentes também apresentam uma qualidade similar. Não é para entrar, mas justamente o oxigênio pode sim comprometer o funcionamento do Mas isso não é a principal causa da lâmpada queimar? A lâmpada queimar, a gente pode dizer que um dos principais motivos é a vibração do veículo. A vibração do veículo pode potencializar ou adiantar esse rompimento do filamento. Entendi. E aí o popular queima ocorre. E esses motores 3 cilindros aí que dá uma vibradinha em marcha lenta? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com a fixação das lâmpadas no momento que for ali fazer a instalação, porque isso é um dos principais motivos. Óbvio que tem a parte elétrica, pode ter outros aumento de tensão. Picos de tensão, isso com certeza compromete a vida útil da lâmpada, mas eu diria que a vibração é o fator número 1. E qual que é a durabilidade de uma lâmpada dessa mais comum aí? A lâmpada miniatura, ela tem uma durabilidade, assim, depende muito da aplicação, né? Então, eu diria que assim, se a gente falar de uma lâmpada de posição, né, que é a luz de freio... Chama lâmpada de posição, luz de posição, isso, que geralmente tem 2 filamentos, um para posição e outro para o freio que brilha um pouco mais no momento que o condutor pisa. Freia, uma é lanterna e a outra é quando freia. Freia, isso. Aí
ela tem uma durabilidade, vamos falar em horas, de mais ou menos umas 200, 250 horas, né? Óbvio que isso pode variar. As que mais queimam, geralmente as primeiras a serem substituídas são aquelas de pisca, justamente pelo pico-queda. Pico-queda de tensão. Acende, apaga. Isso acaba... Isso estraga realmente a lâmpada? Realmente. Geralmente. Então, aquela criança que fica apagando a luz, minha mãe falava que a lâmpada vai queimar. Vai queimar, justamente por conta do pico-queda de tensão. Pico-queda de tensão de maneira recorrente pode comprometer, sem dúvida, a durabilidade da lâmpada. Entendi. Então eu diria que em média aí umas 200 horas para essas lâmpadas miniaturas. E qual que é a diferença dela com a de uma de LED? Bom, a de LED ela é uma tecnologia mais avançada, né? Eu diria que assim, a lâmpada de LED, eu faço uma relação como se fosse uma válvula. Se acontecer uma coisa, vai passar o fluido, se não, o fluido não passa. O LED é a mesma coisa. Se você tiver uma corrente parametrizada com o LED, vai acender a luz, se não, não vai. Ele é a gente chama de diodo, né? O diodo emissor de luz, traduzindo do inglês. Então, se passar a corrente nos parâmetros que são exigidos, vai produzir a luz, se não, não acontece nada. Mas ela precisa de menos corrente para funcionar, ou não? É que a potência é menor. Isso, eu falava. A potência é menor. Isso, a corrente depende do LED, assim, tem algumas barras de LED que o pessoal aplica em picapes e tudo mais, que tem uma potência um pouco mais elevada, então a corrente que você necessita é maior. Então depende da aplicação, depende do veículo e também do tipo de farol que a gente está falando, do tipo de lâmpada que a gente está abordando. E a gente pode trocar a comum pela de LED? A lâmpada halógena, então, o pessoal costuma fazer esse tipo de adaptação, né, Ricardo? Então, assim, a Hella, como eu disse no início, ela é uma multinacional alemã que atua no segmento de iluminação, desenvolvendo tanto lâmpadas quanto farol. Então a gente tem conhecimento de causa para falar que a alteração da tecnologia realmente impacta no desempenho do farol. O motorista ele pode ter a impressão que está iluminando mais, que ele está realmente notando uma diferença, mas na verdade o farol ele tem um globo óptico. Esse globo óptico ele tem que ser interpretado como se fosse um espelho. Esse espelho ele é projetado conforme a posição do filamento da lâmpada. Então toda lâmpada tem um filamento. O filamento está posicionado dentro do farol já numa posição correta para o funcionamento. Exatamente. A montadora, quando ela vai pedir um farol, ela tem que determinar obrigatoriamente qual a lâmpada que ela vai utilizar. Se é uma lâmpada H4 que tem 2 filamentos... Por isso que a lâmpada de farol ela tem uma posição certinha para entrar dentro do farol. É um Poka-yoke. Porque a posição do filamento manda na projeção de luz. Tem uma aqui para... Tem, claro. Podemos pegar esse H1. Aqui o pessoal consegue notar a diferença do filamento, né? E também a altura da lâmpada. Essa posição impacta diretamente no momento da projeção da luz. Esse filamentinho que a gente está vendo aqui, se ele colocar numa posição diferente, já muda totalmente. Exatamente, a altura, tanto para dentro quanto para fora do farol. Ele é projetado justamente de acordo com o ponto de emissão de luz, que é o filamento da lâmpada. Entendi. E aí, se você faz uma adaptação, altera a tecnologia da lâmpada e, consequentemente, a posição desse filamento, a projeção de luz vai mudar completamente. O que era para iluminar seguindo uma norma, né? Existe uma norma europeia que é vigente aqui no Brasil também, que é a norma ECE, de projeção de luz. O pessoal pode fazer o teste, parar o carro de frente para uma parede e vai notar que ela tem uma projeção como se fosse em V, que é iluminar a via e as placas do lado direito. Se você alterar a lâmpada, essa projeção não vai acontecer da maneira como ela foi porque o farol direito, o farol esquerdo e o farol direito um ilumina mais a faixa, não é isso? Isso. É posicionado para iluminar a faixa na rodovia. E o outro é mais alto um pouquinho para pegar as placas. E pedestres também, né, do lado direito que podem aparecer. Então, assim, existe norma, existe tecnologia, existe uma engenharia por trás da projeção de um veículo. Então é bom não ficar modificando a tecnologia, a lâmpada. Mas esses dias eu instalei uma da Hella no meu carro, que é essa de performance, essa daqui. Perfeito. E aí o que muda em relação à parte original? Perfeito. Bom, Ricardo, a gente falou da parte técnica, falando de projeção,
filamento, o que isso impacta. Agora a gente pode falar da parte legislativa também, que saiu uma resolução do CONTRAN de 16 de maio de 18 de maio de 2017, a resolução 667, pode procurar lá no Diário da União que está lá, que diz que é proibida a substituição de lâmpadas de iluminação, tanto de sinalização como farol principal, que tenham uma tecnologia ou uma potência que não seja original do fabricante. Quando a gente fala 55 watts, tem que manter 55 watts. Perfeito. E a gente fala de tecnologia, essa lâmpada, apesar de ser uma lâmpada performance, que entrega uma luz um pouco mais branca do que as lâmpadas H4, H7 convencionais, ela tem a mesma tecnologia, que é a tecnologia halógena. Então você não tem uma alteração tecnológica. O que tem é um gás um pouco mais elaborado, um bulbo feito de um material diferente, que dá essa sensação mais branca para o motorista, uma sensação de estética, a gente diz. Mas a tecnologia, a potência, estão de acordo. É a mesma do original. Perfeito. Posição de filamento, eu pus uma H7 lá no meu Agile. Que é original H7, isso. Você só optou por uma estética diferente. Ele mostra aqui atrás até uma diferencinha aqui na projeção de aqui, ó. No alcance, a original e a de alta performance. Você enxerga um pouco melhor, mas a tecnologia e a potência da lâmpada, se você comparar essa H4 Performance com a H4 Standard, é a mesma, então não tem nenhum impacto legislativo e também técnico. Esse modelo Performance para uma Xenon, então, e se eu posso instalar essa Xenon no meu carro? Bom, a diferença, a gente pode falar de diferenças tecnológicas. A gente está falando de uma lâmpada halógena, mesmo que seja dessa linha Performance, ainda assim é uma halógena. E a Xenon apresenta uma tecnologia totalmente diferente, um princípio de funcionamento diferente e, obviamente, um farol projetado diferente. Então, assim, falando de tecnologia, você não pode utilizar uma lâmpada de tecnologia Xenon num veículo projetado para uma lâmpada de tecnologia halógena, por questões de, primeiramente, potência, são diferentes. A gente fala, por exemplo, de uma lâmpada de 655 watts quando é uma halógena, uma Xenon está na casa dos 35 watts. Isso pode ter impactos no funcionamento do sistema elétrico do seu veículo. E a própria questão técnica. Quando a gente fala de um farol halógeno, a gente pensa num princípio de funcionamento de espelho, de reflexão. E um farol Xenon, ele geralmente tem um projetor instalado. Entendi. Para focar. Ele direciona a luz, entre aspas, empurra a luz. Não há uma projeção. A luz sai direto. Alguns têm assim, um jogo de espelhos, mas o princípio de funcionamento óptico é totalmente diferente. Então você vai utilizar lâmpadas distintas, de tecnologias distintas, em faróis distintos, então nada vai conversar entre si. Não faz sentido. E também tem a questão legislativa que a gente abordou, né? Você está alterando a tecnologia e a potência. Então você está errando duas vezes ao substituir uma lâmpada. Eu vejo que alguns carros que vêm com Xenon original tem até um limpador interno do farol ali. O projeto de um veículo Xenon é absolutamente distinto de um projeto de um veículo halógeno, é bem mais complexo. Tem a questão de módulos, até mesmo o cuidado com o farol Xenon é diferente. Então, assim, eu não vejo sentido, tanto tecnicamente quanto na questão legislativa, de você fazer essa tipo de alteração. Você vai impactar não só a sua vida, como também a de terceiros, porque muda a projeção de luz, impacta a segurança de motoristas que estão vindo na direção contrária, de pedestres que podem se sentir ofuscados no momento de atravessar a rua, e até mesmo você que vai estar iluminando um monte de coisa, mas não que precisa iluminar, que é o quê? A pista na sua frente e a sinalização. E você está iluminando lá, está iluminando tudo. A árvore. A árvore, exatamente. Foge a abordagem do farol, que é transmitir segurança para o motorista. Farol, iluminação é segurança. A gente compreende a iluminação como segurança. Então, por que comprometer a sua segurança? Por que optar por uma tecnologia que não é original do seu veículo, sendo que não vai favorecer a você, não vai favorecer a terceiros e pode provocar graves acidentes? Eu já peguei alguns carros, tipo o Astra, que o farol está muito perto do módulo de injeção, instalaram o Xenon, a gente passava o scanner no carro e apresentava alguns códigos de defeito.
Porque você teve uma alteração, Uma provavelmente alteração. o scanner pegou. E eu só descobri isso aí porque eu falei assim, mesmo que tá muito. Tava passado aquelas fitas Hermes, forca-gato, e grudaram junto com o módulo. Na hora que eu tirava, mudava todo, o sistema de injeção funcionava perfeitamente. Quando eu encostava, é um reator, né? O reatorzinho grudava no módulo, alterava tudo. Exatamente, tem um impacto até para vocês durante a manutenção. Eu não vejo sentido nenhum, sinceramente a gente bate bastante nessa tecla, a gente sabe que existe no mercado, a gente sabe que há essa possibilidade de adaptação, mas a Hella, novamente, como fabricante de faróis e lâmpadas, a gente tem conhecimento de causa para dizer que isso realmente impacta a segurança e a performance do veículo dos motoristas. E tem muita diferença de uma lâmpada, que é a tecnologia de uma lâmpada para outra, qual que são as diferenças? E sobre esse gás aí que você está falando, antigamente não era a halógeno? Halógeno? Não era esse gás. Perfeito. Podemos fazer uma cronologia, né, Ricardo? Vamos começar do início, falar das lâmpadas miniaturas, que são essas que o pessoal aplica em luz de placa, luz de pisca, luz de ré. O princípio de funcionamento é relativamente simples. A gente tem um filamento, uma resistência posicionada, a gente encontra a passagem de uma corrente, essa corrente aquece o filamento e esse aquecimento provoca o surgimento de luz. Ponto. Um funcionamento relativamente simples. Falar agora da evolução dessas lâmpadas, que é justamente a lâmpada halógena. A lâmpada halógena ela tem o mesmo princípio de funcionamento, tem a passagem da corrente pelo filamento de tungstênio, aquecimento e surgimento de luz. Só que por que ela chama halógena? Porque no interior do bulbo, o popular vidro da lâmpada, tem o gás halógeno, que é um gás combinado de iodo e bromo, que ele fica circulando ali no interior da lâmpada, e esse gás, quando ele entra em contato com as moléculas de tungstênio que são dissipadas durante a queima, durante o aquecimento do filamento, eles formam um composto, e esse composto circulando ali no bulbo, diante do aquecimento do filamento, quando ele encosta novamente no filamento, ele regenera esse filamento. Então tem um ciclo regenerativo do tungstênio. Por isso que as lâmpadas halógenas elas tendem a durar mais que as lâmpadas miniaturas, porque tem uma espécie de reciclagem ali dentro que proporciona um aumento da vida útil. Isso eu não tinha nem ideia. É bacana, assim, uma evolução, o princípio de funcionamento é o mesmo, passagem de corrente, evaporação do tungstênio, só que esse tungstênio não vai ficar preso no bulbo da lâmpada, dando aquela sensação de queimado, que o pessoal falava, queimou a lâmpada, não é que queimou, é o tungstênio que se desprendeu do filamento e ficou preso ali. Às vezes a gente pegava a lâmpada, tava bem preta a parte de fora, mas não estava queimada ainda. Exatamente, a sensação de queimar é porque ela fica escura por conta do tungstênio que fica preso ali no bulbo. Mas o queimar de fato, que a gente fala, tecnicamente é o rompimento do filamento. Então se você consegue ter esse ciclo regenerativo, você aumenta a vida útil, o filamento demora um pouco mais para romper e consequentemente a lâmpada dura mais. Aí chegamos nas lâmpadas xenon. Xenon ela tem um princípio de funcionamento totalmente diferente, né? Você tem ali um gás também no interior ali do bulbo, que é o gás xenon. Só que esse gás, para ele reagir e produzir luz, você precisa de uma tensão, de uma voltagem muito elevada. Por isso que se faz necessário o uso do famoso reator xenon. Entendi. Porque esse reator ele vai pegar a tensão 12 volts do veículo e vai transformar numa tensão de 20 mil volts, 25 mil volts, para você conseguir a reação do gás no interior do bulbo. Por isso que se faz necessário o reator. Então não tem filamento, na verdade é o que a gente chama de centelha, né? Tem ali uma faísca que produz um arco voltaico. Igual a bobina de carro, então. Perfeito. Tem igual a vela do carro fica criando ali um arco. Uma centelha que a gente chama de arco voltaico, e aí surge a luz. Esse arco voltaico surge. Dá choque? Dá choque. Dá choque? Dá choque. O impacto, na verdade, na segurança é mais a corrente do que a tensão. Eu já tomei um choque de lâmpada xenon e assim, foi um susto bem grande. A gente que mexe com isso, né, acaba sofrendo às vezes. Eu não tinha ideia disso. É verdade, assim. Tomem cuidado quando forem manusear uma lâmpada xenon, apesar da segurança estar relacionada à corrente, não à tensão, mas eu recomendo ter cuidado aí que então, a sensação... se você ligar a lâmpada e tiver a mão no reator, você vai tomar choque? Pode tomar choque. Olha isso aí, pouca gente acho que sabe disso. É verdade. Eu tomaria cuidado, porque a sensação não é muito boa, não. É diferente. Isso aí eu acho que pouca gente
deve saber sobre Pouca gente isso. sabe, verdade. Eu achava que tinha um filamento ali dentro da lâmpada. Não tem. Justamente É um arco. tem um gás circulando, a tensão de 20 mil volts. Quando ela encontra ali esse gás, ele reage, forma essa centelha produz a luz. Por isso que ela é bem forte, então. Bem forte. Tem até um barulho, que É o o reator reator produz a funcionando. tensão e surge esse arco voltaico. Então, com certeza, se você colocar num carro que não está preparado... Exatamente, é o que a gente falou, a questão de potência, tecnologia, precisa de uma abordagem, de um projeto totalmente diferente. Então, assim, não faz sentido mesmo, a gente bate nessa tecla porque não vai trazer benefícios nem para você, instalador. Isso vai cegar todo mundo que está na sua frente. Vai cegar todo mundo e ainda pode comprometer a parte técnica do seu E veículo, ainda como você mencionou lá da questão do Astra, né? Alguns carros que o módulo é bem perto ali, eu já peguei já dando diferença. E aí você vai ficar ali mais bonito, mas na verdade você compromete o sistema de injeção do seu carro, então acho que o bonito acaba saindo caro, né, no fim do dia. E outra coisa, e não vai ficar na posição correta da pista. Exatamente, a projeção de luz muda completamente, né? Então, assim, segurança, tecnologia... Não altere a tecnologia original do seu veículo. E a de LED já é outra... A de LED é uma abordagem absolutamente diferente da Xenon, né? Na verdade, o LED, o LED, é da sigla em inglês diodo emissor de luz. Um diodo ele funciona basicamente como uma válvula, né? Se acontecer alguma coisa, vai produzir a luz, se não, não vai. Então, tem um posicionamento de terminal positivo e negativo, tem a passagem da corrente, a passagem dessa corrente é o que acende o diodo e obviamente sai. E alguns carros que você colocar vem com lâmpada halógena. Isso. E você colocar uma de LED, acusa lá no painel do carro que a lâmpada está queimada. Justamente porque tem uma alteração. Ele não sente o filamento ali. Eu creio que seja por conta da resistência que o carro identifica, porque assim, a lâmpada de LED ela tem uma potência bem inferior, eu diria que até umas 10 vezes, até mais inferior do que uma lâmpada halógena. Uma lâmpada halógena a gente está falando de uma potência de 60, 55 watts, e uma lâmpada LED, algumas chegam ali até 1 watt, 1 watt e meio. Não gasta nada. Não consome nada, então o sistema elétrico do carro ele entende, não tem lâmpada ali. Então ele acusa a lâmpada queimada, mesmo que ela esteja ali posicionada, iluminando, mesmo que errado, mas está iluminando, ele acusa essa ausência de lâmpada justamente por ela não entender que a peça está ali posicionada no farol. E a vida útil? A vida útil do LED é bem superior, isso sem dúvida, né? Porque a gente não tem um filamento que submetido à vibração vai romper. A gente tem um princípio de funcionamento diferente, que na verdade é um composto químico ali que na passagem da corrente forma a luz. Então a vida útil do LED, o pessoal até vê em casa, né, que a durabilidade dessas lâmpadas LED hoje em dia de residência são bem superiores, sim. Existe no mundo automotivo veículos que já saem com a tecnologia LED original de fábrica, alguns veículos BMW, Audi, Mercedes. E obviamente ali, quando a gente fala de manutenção, o reparador ele não vai trocar mais a lâmpada, ele não vai trocar mais o chipzinho de LED, ele vai ter que trocar o farol inteiro. Então, óbvio que em termos de custo tem que ser mais atrativo e para isso a durabilidade obviamente é maior. E o pessoal está colocando as de LED no farol mesmo, né? E aí se não tem um posicionamento ali, perfeito, não vai ficar legal também. Temos alteração de potência, como a gente mencionou, temos alteração de tecnologia, temos alteração também do filamento, posicionamento da lâmpada ali no globo óptico do farol e obviamente o impacto que isso pode causar na segurança das pessoas é enorme. Essa do filamento aí para mim, da posição do filamento foi a diferença, não tinha nem... Porque é o ponto de emissão de luz que a gente fala, então é a partir daquele ponto, não é da base da lâmpada, não é da parte superior da lâmpada, é justamente de onde a luz sai. E por isso que algumas lâmpadas tem preto aqui na frente, aqui é escuro, né? Cinza aqui. Isso é o anti-ofuscante, né? Porque a projeção de luz ela é 360 graus. Com esse anti-ofuscante, exatamente, ela não impacta quem está vindo na frente, ela vai projetar 360 graus, ela vai refletir no globo óptico do farol e iluminar a pista e a placa conforme o projeto. A gente fala que é aquele espelho que tem interno do farol. Perfeito, perfeito, o espelho interno do farol.
E com esse anti-ofuscante você não impacta quem está vindo na sua direção. Então o projeto da lâmpada foi feito justamente para manter a segurança. E aí, por isso que ele tem esse encaixe aqui. Perfeito, um poucaiô. Para você colocar, não lembro agora se é para cima ou para baixo, mas provavelmente acho que é assim, né? Para jogar a luz de 360 e não na direção de quem está vindo no sentido contrário. Muito legal essas informações. A Hella agora está com esse joguinho que é até aqui na oficina também. Isso aqui é um lançamento, a gente trouxe para o mercado na verdade uma alternativa a essa lei de obrigatoriedade dos faróis, porque agora em legislação em rodovias você precisa estar com os faróis acesos, mesmo que durante o dia. Então às vezes o motorista está ali na estrada, viaja muito, rotina de trabalho, não sabe o que pode acontecer. Então a Hella trouxe o que a gente chama de kit de emergência, que é justamente para suprir o motorista num apuro que ele pode ter na estrada e não andar com o farol queimado, recebendo inclusive multas. Então a gente trouxe aqui um composto, né, das principais lâmpadas. Então a gente tem lâmpadas miniaturas, a gente tem uma lâmpada halógena de um farol principal. Daí vem todas as lâmpadas que necessitam do carro aí. Isso, né? Exatamente, a luz de posição, luz de seta, luz de ré, freio. Você guarda esse estojinho dentro do porta-luva e se você precisar... Exato, um material de acrílico, então não vai comprometer aqui a qualidade, também o que a lâmpada entrega para o motorista. Tem alguns fusíveis, se caso tiver também algum problema ali na parte elétrica, você já pode substituir. E foi uma solução que a gente tentou trazer aí para essa legislação, né? Trazer um pouco mais de conforto para o motorista, principalmente aqueles que viajam bastante. Porque agora tem que ficar com o farol aceso na estrada direto, né? Porque rodovia... Exato. Farol aceso, se a polícia rodoviária porventura cruzar com você e tiver com o farol queimado, eles podem dar multa sim. E o sol batendo ali? Você está com o farol ligado, está esquentando ali, e aquele sol batendo ali no farol? Diminui também a vida útil aí porque cria um aquecimento maior. Você tem um aquecimento. Na verdade os faróis, Ricardo, eles são projetados, existe ali um sistema de resfriamento por convecção. Então, isso tudo já é pensado no momento do projeto. O que é esse resfriamento por convecção? Convecção seria, na verdade, assim, o veículo quando ele se movimenta, tem o atrito do carro com o ar. Então, existe ali um resfriamento interno no farol para justamente não sobreaquecer. Entendi. Igual o radiador do carro, né? Tá batendo vento ali e está esfriando. Perfeito. O sistema de arrefecimento. De maneira natural, a gente diz, né? Por isso que se você alterar a potência da sua lâmpada, você vai aquecer mais. Aquele sistema de resfriamento por convecção não vai atender. E obviamente pode acontecer, como a gente já pegou motoristas que alteraram a potência da lâmpada, foi um Sandero, e ele levou lá no escritório e falou, derreteu o globo óptico do meu farol. Caramba, mas como derreteu? Aplicou a lâmpada certa? Foi uma H7, tá, mas qual que era a potência? Era 70 watts. E eu acho que o certo é 55, isso. Aumentou a potência, não conseguiu resfriar da maneira que deveria, o globo óptico do farol derreteu. Matheus, e sobre colocar a lâmpada, o dedo na lâmpada nessa parte do vidro aqui, estraga a lâmpada? Então, Ricardo, o pessoal questiona bastante a gente a respeito disso, né? O tocar no bulbo não é o que vai impactar a vida útil da lâmpada, né? Na verdade, se o pessoal tocou no vidro vai queimar. Não, a gente não recomenda que se faça isso, porque o reparador no dia a dia dele está com a mão suja de graxa, algum tipo de gordura mesmo, que é natural, né, do ser humano, exatamente. Isso pode impregnar no bulbo e impactar a eficiência da lâmpada, comprometer a projeção de luz. Então, por isso que a gente não recomenda. Mas ele não vai queimar. Queimar não. Entendi. Aquelas bolhas que acontecem, que a gente já pega, às vezes aqui é uma bolha na parte do vidro assim, não quebra o vidro, mas o vidro deforma. Isso aí eu acho que já está mais relacionado à qualidade do material do bulbo. Entendi. Porque assim, as lâmpadas da Hella e alguns concorrentes que apresentam uma qualidade similar à nossa, tem um cuidado com o projeto desse bulbo, que ele não é feito de qualquer matéria-prima, ele é feito de quartzo, justamente para suportar, durante o aquecimento, o gás halógeno que tem aí no interior, ele expande. Essa expansão provoca uma pressão interna no bulbo, que se não for um material de qualidade... Se não for um vidro, né, um vidro bom,
pronto para aquilo lá, ele deforma. Deforma, ele pode até muita estourar. lâmpada que a gente vai tirar aqui, tá bem deformada. Eu sempre achei que era porque a pessoa pegou, colocou com uma mão aqui, colocou a lâmpada no lugar. Falava, será que aquele óleo que tá no dedo deforma? Isso aí é bem comum, todo mundo acredita nisso. É comum, mas assim, a gente pode até Eu tirar. acreditei até hoje. Não, o óleo assim, ele pode impactar justamente o que eu falei, que é a eficiência da Entendi, luminosidade. ficar só digital, com uma sujeirinha aqui. Na projeção de luz pode impactar, mas assim, amassar, deformar o bulbo. Não vidro, é a qualidade do vidro, qualidade então. do material E do a de vidro. xenon aqui, mostra pra gente A gente essa tem aqui. isso. Como é uma lâmpada um pouco mais cara, né? A gente tem até um cuidado no momento de fornecer Ela o vem produto. Ela vem com uma proteção aqui em papelão. Algumas vêm até com material acolchoado, justamente para não Se não tocar não mesmo tocar no. na parte do vidro. Porque a lâmpada xenon esquenta mais do que a lâmpada halógena. Né? Aqui vai ligado um reator. Perfeito. Ela vai um chicote aqui, né? Então, chicote. Aí tem um reator. Esse aqui não é o reator, Esse essa é- parte não. Esse é o componente que a gente chama de ignitor, que é o que vai gerar aquela centelha para reagir com o gás no interior do bulbo. É bem diferente, né, o projeto Diferente. da lâmpada. Alguns faróis já vêm lá com o ignitor, existem alguns modelos de lâmpada xenon que só vem a lâmpada, não vem o ignitor, por exemplo a D2S, né? Essa aí no caso vem com o ignitor, então é só plugar Só encaixar aqui. lá no chicote e instalar. Essa aqui é de que carro? Pega quais carros? Um monte de A carro? D1S, bom, veículos gerais, assim, Mercedes, Audi, algumas BMW também utilizam. São veículos, obviamente, um pouco mais premium, devido à tecnologia elaborada que existe no farol. As lâmpadas eu acredito que também vai começar a vir, ou já vem com sinal PWM, aquele pulso, para aumentar a luminosidade e abaixar. Ou ainda Sim, não? é como se fosse uma espécie de farol inteligente. Isso. A Hella tem um farol baseado nesse conceito, que é um farol com tecnologia de projeção baseada no plasma, tecnologia LCD, que é o farol da Porsche Panamera, que tem um módulo que ele consegue controlar, por exemplo, ele identifica se tem o posicionamento de um ciclista no seu lado direito, o posicionamento de um pedestre, então ele destaca o pedestre. Existe assim essa inteligência por parte de, eu vou iluminar mais agora que está um pouco mais escuro, tá durante o dia, então não vou iluminar. Tem esse farol inteligente que a gente fala, Entendi. já é realidade na Hella, sim. Eu não sei se ele trabalha com esse sinal PWM. Esse sinal PWM é o mesmo sinal que o bico injeta. Então, se ele precisa injetar mais, o sinal vem mais. O Impulso, módulozinho né? lá do pedal, né? Isso, ele vai em impulso. Se você tirar o pé, ele pulsa menos. Você acelera, ele pulsa mais. Hoje, muito carro usa quase, até em bomba de combustível, hoje o pessoal está querendo usar sinal PWM, se o carro Conforme demanda, né? conforme a demanda. Isso é para economizar bateria. Combustível. E tem alguns carros que então existem duas lâmpadas de farol, uma para o alto e uma para o alto, e tem alguns carros que uma lâmpada só já faz as duas funções. Exatamente, Ricardo. Quando a gente fala de um veículo que tem lá original uma lâmpada H7, geralmente ele vai usar uma H7 para o farol alto e outra para o farol baixo, ou uma H7 e uma H1. Então o instalador vai precisar colocar duas lâmpadas. E existe a lâmpada H4, que a diferença dela é que a gente tem dois filamentos na mesma lâmpada. E esses dois filamentos, um vai atender o farol alto e o outro o farol baixo. Então você só utiliza uma lâmpada para as duas aplicações. Legal, uma só já faz as duas funções aí. E só uma- Pode falar. E só uma curiosidade, a Hella que foi a empresa que desenvolveu a lâmpada H4. A pioneira nesse desenvolvimento foi a Hella. Ela que inventou. Ela que inventou essa lâmpada com o conceito de dois filamentos. E quando acende um, não tem. E ela ainda tem um direcional aqui Tem dentro. exatamente um refletor aí. Ó, tem um refletorzinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem um filamento embaixo e um filamento em cima. Enquanto a lâmpada H7. Só tem um filamento. Então por isso que precisa de duas lâmpadas aí para fazer a função de farol alto e farol baixo. Farol baixo. Isso é interessante. Perfeito. O que você tem mais aí para me contar sobre a Hella aí? Bom, eu vou falar a respeito da Hella. A gente, na verdade, nós começamos aqui no Brasil não há muito tempo. Nós iniciamos as atividades no mercado de reposição em 2014.
portanto completando aí 5 anos, agora em 2019. A Hella, para quem não conhece, era uma multinacional alemã, completou 120 anos de história agora em 2019. É uma empresa absolutamente consolidada na Europa, está entre as 30 indústrias automotivas de maior alcance em termos de faturamento. Então você, reparador, que tem aí as suas marcas na sua oficina, olhe para todas elas e saiba que de todas, somente 29 são maiores que a Hella. Impressionante. E aí a gente atua, como eu disse, na parte de iluminação, com faróis e lâmpadas, principalmente em veículos premium. Então a gente tem aplicação BMW, Audi, Mercedes, alguns veículos Volkswagen, também Jetta. Temos também os faróis de veículos mais populares, o Gol, é um farol da Hella. Original Hella. Então, assim, a gama de produtos que a gente atua basicamente é iluminação e produtos eletrônicos. A gente tem o segmento de eletrônicos também, parte de pedal do acelerador, parte de sensor de bateria, que a gente pode falar com um pouco mais de detalhe em uma outra oportunidade, que eu acho que também é o que o pessoal tem bastante dúvida, bastante questionamento. Vai vir os carros elétricos agora, Perfeito. Vocês já estão preparados já? Já estamos preparados, a gente já tem que realmente visionar isso, que já é uma realidade aqui no Brasil. Pode ser que não esteja tão próxima, mas já tá chegando. Tá chegando. É que os carros ainda estão muito caros, né? Então, ainda é muito caro, né? E também as alternativas de recarregamento, reciclagem de bateria. Um monte de tomada, cada fabricante está fazendo uma tomada de carregamento diferente do outro. Isso impacta, Demora para carregar, não é... Você vai pegar uma estrada, você não vai ficar lá parado 2 horas lá carregando uma bateria. Tem a questão ambiental da reciclagem da bateria, que ainda não conseguiram encontrar uma maneira de reutilizar essa bateria, né? Então, assim, são detalhes que, assim como o veículo a combustão passou pela sua evolução, creio que os veículos elétricos também vão passar pela sua evolução, e a gente, como uma empresa... Eu ouvi falar que o que vai manter os carros a combustão funcionando hoje é culpa dos carros elétricos, pelo que eu ouvi falar. Porque tudo agora no carro vai vir, direção hidráulica agora é elétrica. Motor de partida já teve uma evolução agora naqueles carros que você para no farol, desliga, start-stop. Então falou que tudo agora vai vir tudo elétrico, não vai vir mais a parte hidráulica, até o ar-condicionado já vai começar a vir elétrico, justamente por causa da tecnologia dos carros elétricos. Para ir, assim, aos poucos chegando num patamar que torne-se acessível, e também, juntamente com acessibilidade, tem que ser uma questão de viabilidade, como você falou, né? De carregamento, reciclagem de bateria e tudo mais. Eu acho que ainda não é uma realidade muito próxima, mas a gente tem que estar preparado, sem dúvida. As ferramentas para esses carros, oficina que vai mexer com carro elétrico, pessoal, não pode usar uma ferramenta que a gente usa hoje em dia, porque senão você vai encostar no carro com uma ferramenta errada e você vai sumir ali, você coloca a sua sogra ali para consertar o carro, fala para ela dar uma olhadinha no fusível lá, você está queimado. Ele falou que a morte é instantânea. E outra coisa que eu ouvi falar também é que se um carro elétrico bate, o bombeiro tem que estar preparado, porque se ele não souber aonde está passando a parte elétrica do carro, na hora que ele for socorrer a pessoa, ele pode morrer. Exatamente. Tem ferramenta diferente para abrir um carro elétrico, então é bem complicado esse negócio do carro elétrico chegar assim de uma hora para outra. Vai demorar bastante tempo ainda para se adaptar. Todo mundo vai ter que se adaptando aos poucos, né? Cultura, chegar também ao conhecimento, como você falou, dos bombeiros. Eu acho que isso realmente é uma demanda que vai existir, que a gente tem que se preparar, mas assim, o cuidado, né? Talvez pela cultura de a gente estar lidando com um carro a combustão, não tem uma tensão tão elevada, ferramentas como seu elevador é diferente, tapete de borracha, tudo. Ele falou que nenhuma chave de fenda você pode encostar nesses carros, porque senão você vai sumir mesmo. Ele falou que a descarga é muito grande. O segredo que a gente brinca, né? Fuja do cabo laranja. Quando você vê o cabo laranja... Principalmente nos carros hoje que é híbrido, né? Híbrido, exatamente. Você vê aqueles monte de cabo laranja ali. Fuja do cabo laranja. Na dúvida, não encosta o cabo laranja, que é ali que está o perigo. Ali que você manda a sua sogra. Então eu agradeço por você ter vindo aqui falar um pouquinho
sobre a Hella, sobre as diferenças de lâmpada, né? Você falou sobre a legislação que mudou não, que já é vigente, que não pode ficar mudando, fazendo alteração de lâmpada aí no carro, altera no sistema de injeção eletrônica, principalmente aí na parte do xenon. Muita gente vai me querer, tenho certeza que muita gente vai comentar, eu tenho xenon no meu carro, não alterou em nada, mas tem umas dor de cabeça que eu já peguei aqui que foi o xenon que provocou, pessoal, de adaptação. E o pessoal, quando vai instalar xenon, é de qualquer jeito, né? A gente pega amarrado ali, o fio balançando, enforca gato pra tudo que é lado. Não é um negócio bonito de ver, não. Não fica um negócio bem feito, essas adaptações. É, uma adaptação e assim, o que eu queria frisar mesmo, cara, é a questão justamente da segurança. A gente preza muito pela segurança, a gente entende, nós da Hella entendemos a iluminação como segurança. Então você, condutor, até mesmo instalador, preze pela segurança do seu cliente, preze pela segurança dos motoristas, dos pedestres, porque de fato isso impacta. Eu tenho certeza que o pessoal que costuma circular por estradas já cruzou com alguém com farol adaptado. E tenho certeza que tem a impressão que até é um farol alto e não é, né? Não é, justamente porque ilumina onde não tem que iluminar, acaba projetando a luz para onde não tem que ir. E não ilumina onde deve iluminar, que é a pista e as placas e também os pedestres. Então, assim, segurança do condutor, segurança de terceiros em primeiro lugar, nós a Hella prezamos bastante isso e defendemos de maneira bastante incisiva que a adaptação não é nosso negócio, a adaptação eu também não gosto de nada adaptado, por isso que eu não mexo com carro com turbo, essas coisas que a gente não mexe nessa parte justamente porque é complicado a adaptação, não tem uma coisa correta para ser feito, né? Cada um acha que tem que montar de um jeito, fazer de um jeito, aí fica uma confusão danada. E aí se der um problema, como que você vai abordar? É difícil mesmo. A montadora ou explicar para o seu cliente que deu problema. Ou deu problema na injeção, ou deu problema em outro componente que tem nada a ver com o farol, mas e aí, como que vai explicar? Tem um farol que ele tá mal instalado, lâmpada errada, é triste. O impacto é grande, então a gente realmente é contra a parte, tanto da parte de segurança quanto da parte técnica, a gente não defende esse tipo de adaptação. Esperamos conscientizar os aplicadores, instaladores desse risco que existe realmente nesse sistema de iluminação. Legal. Pessoal, vou agradecer o Matheus aqui. Muito obrigado aí. Por ter vindo, falar um pouquinho sobre lâmpada pra gente aí. Vamos gravar um outro vídeo falando de farol, uma outra coisa também, será legal. Certeza. Fico aguardando o convite aí, falar de produtos eletrônicos, a gente também tem uma gama bastante extensa. E eu espero aí poder ter ajudado vocês com essas questões. Até muita coisa hoje a gente aprendeu aqui, até eu não tinha ideia de algumas coisas aqui, é legal isso aí. Fico muito feliz. Aí se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão também, a gente está aberto. Deixa nos comentários lá alguma coisa que o pessoal responde, viu? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aí no canal, Facebook, Instagram, tudo na descrição do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Você sabe por que as adaptações xenon e LED são proibidas? De acordo com a Resolução 667, de 18 de maio de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. Tal resolução apresenta como objetivo destacar que toda e qualquer adaptação está sujeita a comprometer o funcionamento efetivo dos faróis e, por consequência, a segurança dos motoristas e pedestres. Mostraremos, através de uma experiência prática, a diferença na projeção da luz de um farol original e um farol adaptado, lâmpada LED. Acionamos a função farol baixo. Essa diferença ocorre pelo fato do farol ter sido projetado para se utilizar uma lâmpada específica, H4, H7, H3, entre outras, cada uma com o seu respectivo ponto focal. Desta forma, ao alterarmos a lâmpada e sua respectiva tecnologia, alteramos também a posição do ponto de emissão de luz, fato que provoca dispersão dos raios, perda de eficiência na iluminação e até casos de acidentes devido ao ofuscamento na visão de terceiros. Por fim, por atuar no desenvolvimento de sistemas de iluminação e lâmpadas, a Hella não recomenda nenhum tipo de modificação que possa comprometer a eficiência dos produtos e a segurança das pessoas.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo.